O tema da aula será sobre métodos para calcular integrais com expressões de funções trigonométricas, né? E o primeiro método que eu vou apresentar para vocês é da integral de seno de x elevado a uma potência m multiplicado por um cosseno de x elevado a uma potência n. Para calcular essa integral aqui, né, da seno elevado à potência de m, cosseno elevado à potência n, né, no caso aqui onde meu m é um inteiro ímpar, né, inteiro ímpar, a técnica a ser adotada é a seguinte, né, temos que pegar aqui a integral, né, seno elevado à potência m, vamos evidenciar, né, um seno de x, né, então vai diminuir um seno, a potência do seno elevado a m, né, então você coloca seno elevado a esse valor aí, m menos 1, vezes cosseno de x, e o que eu estou querendo evidenciar aqui, esse seno, vou deixar junto com seno de x dx. Arrumando primeiro desse jeito, né, os próximos passos a ser feito é o seguinte, né, primeiro você vai ter aí o seno elevado à potência m menos 1, uma potência par, né, então é divisível por 2, então aí você vai poder fazer o seguinte, no lugar aí você vai rearrumar a expressão algébrica e trocar o seno ao quadrado de x, né, por 1 menos cosseno ao quadrado de x, e depois de arrumar essa expressão, né, trocando o seno, aí você vai fazer a substituição, né, aí faço a substituição, sendo aqui u igual cosseno de x, aí você vai ter o du igual menos seno de x dx. Para enxergar esse método, vamos calcular a seguinte integral. A integral de seno elevado a 5 de x vezes cosseno de x dx. Então, o primeiro passo que foi falado é escrever, né, se seno elevado a 5 vezes cosseno de x, eu vou evidenciar um seno de x e colocar multiplicando com dx. Então, a integral vai ficar o seguinte, ó, integral de seno a quarta de x vezes cosseno de x vezes seno de x dx. Tá. O primeiro passo, né, que é para trocar o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu tenho que rearrumar minha expressão seno elevado à quarta da seguinte forma. Ó. Seno ao quadrado de x está elevado ao quadrado. Né? Aqui está multiplicado por cosseno de x vezes seno de x dx. Tá. E aqui que eu faço a troca do seno ao quadrado por 1 menos cosseno de x. Então, ó, trocando seno ao quadrado de x, né, por 1 menos cosseno ao quadrado de x, ó, como que vai ficar a integral? A integral fica integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado, vezes cosseno de x, vezes seno de x dx. Aí eu vou abrir aqui essa conta ao quadrado, né, e organizar a expressão. Tá? Vamos fazer aqui. Então eu tenho a integral de 1 menos cosseno ao quadrado vai ficar 1, né, menos 2 vezes o cosseno ao quadrado de x, mais cosseno à quarta de x vezes cosseno de x, seno de x dx. Tá, aí agora, né, para poder arrumar, eu posso distribuir o cosseno aí na multiplicação. Eu tenho que aqui, a integral vai ficar integral de cosseno de x menos 2 vezes cosseno ao cubo de x, mais cosseno à quinta de x, tudo isso multiplicado por seno de x dx. Aí, acabando de organizar minha expressão, o próximo passo para fazer era a substituição, né? A substituição que era para ser feita era igual aqui, ó, você chama u igual cosseno de x, né? Aí você vai ter du igual menos seno de x dx. Aí eu vou trocar na integral, né? A integral vai ficar o seguinte, ó, integral de u menos 2u ao cubo mais u elevado a 5.
né? Aí o seno de x dx você vai trocar por menos du, né? Que é igual vezes menos du. O menos eu posso colocar multiplicando dentro dessa expressão. Eu tenho aqui integral de menos u mais 2u ao cubo menos u elevado a 5 du. Aí agora é só aplicar a propriedade da soma, né, para integrais. Aí você vai ter aqui menos integral de u du mais duas vezes a integral de u ao cubo du e menos a integral de u a 5 du. Tá? Aí agora, aplicando aí a regra da potência para integral, eu vou ter que a primeira integral é menos u ao quadrado sobre 2. A segunda vai ser duas vezes integral de u elevado a 4 dividido por 4, menos u elevado a 6 dividido por 6, e a constante arbitrária. Né? Agora, devolvendo o meu u seno cosseno, então a minha integral é menos cosseno ao quadrado de x sobre 2. O 2 dividido por 4 é 1/2, então vai ficar mais cosseno elevado à potência quarta de x sobre 2, né, menos cosseno elevado à potência 6 de x sobre 6, mais a constante arbitrária. Agora, no caso, para calcular aqui a integral do seno elevado à potência m vezes cosseno elevado à potência m, onde é que meu n é um inteiro ímpar, né? N é inteiro ímpar. O método é semelhante como fosse do seno, né? Só que agora aqui nós vamos fazer no cosseno. E como que é feito esse método? Então vamos pegar aqui. Eu escrevo a integral aqui, seno elevado à potência m de x vezes cosseno elevado à potência n de x. Eu vou evidenciar, né, um cosseno. Né? No caso anterior, né, do caso do seno, eu evidenciava o seno. Mas aqui eu vou evidenciar o cosseno. Então a expressão vai ficar o seguinte. Integral de seno elevado a m de x vezes cosseno elevado à potência n menos 1 de x vezes cosseno de x dx. E aqui, depois de rearrumada essa expressão, né, aí você faz a troca de trocar aqui o cosseno elevado à potência n menos 1 de x, né, em termos, né, de seno, seno de x, né, com a identidade, cosseno ao quadrado de x igual 1 menos seno ao quadrado de x. Então, assim, você vai ter a potência cosseno elevado a n menos 1, né, uma potência par. Então, você vai pegar ali, vai escrever como foi feito no exemplo anterior, né? Deixa cosseno ao quadrado, em parênteses, na potência, que vai ser esse n menos 1 dividido por 2, né? E o cosseno ao quadrado você vai trocar por 1 menos seno ao quadrado de x. Aí você arruma a expressão. Aí depois de arrumar a expressão, você vai fazer a seguinte substituição. Né? U você vai chamar de seno de x. Né? Aí na hora do du, você vai ter que é cosseno de x, dx. Para entender esse método, vamos calcular a seguinte integral. Integral de cosseno ao cubo de x vezes seno à quarta de x dx. Então, aqui, como minha potência do cosseno é ímpar, né, eu vou evidenciar um cosseno aí multiplicado com dx. Então, aqui a minha integral fica cosseno ao quadrado de x vezes seno à quarta de x vezes cosseno de x dx. Aí agora eu vou fazer a substituição do cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Então, isso daqui fica igual a integral de 1 menos seno ao quadrado de x, né, vezes seno à quarta de x, vezes cosseno de x dx. Aí eu vou pegar esse seno à quarta, né, vou multiplicar aí na expressão do menos seno ao quadrado. Então, aqui a minha integral vai ficar integral de seno à quarta de x menos seno elevado a 6 de x, tudo isso multiplicado por cosseno de x
dx. Aí agora eu faço a substituição, né? Eu chamo u como seno de x, du vai ser cosseno de x dx, e substituindo a minha integral vai ficar o seguinte: integral de u elevado a 4 menos u elevado a 6 du, né? Cosseno de x dx você troca por du. Aí aqui você separa a propriedade aí da soma, então vai ficar u a quarta du menos integral de u a sexta du. Agora com a regra da potência, eu vou ter que vai ser u elevado a 5 dividido por 5 menos u elevado a 7 dividido por 7 mais a constante arbitrária. E devolvendo o meu u aí, que é seno de x, a minha integral é seno elevado a 5 de x sobre 5 menos seno elevado a 7 de x sobre 7 mais a constante arbitrária. Agora, para calcular a integral de seno elevado a uma potência m vezes cosseno elevado a uma potência n, onde essas duas potências são pares, né, a técnica que você feita, né, você vai pegar aí e rearrumar como foi feito nos casos anteriores, aí, você vai escrever seno ao quadrado elevado à potência m dividido por 2, vezes cosseno ao quadrado vezes elevado à potência n dividido por 2, né, nos dois casos pares. Aí, nesse daí, é só fazer a seguinte substituição, né, você vai trocar seno ao quadrado de x pela identidade aqui 1 menos cosseno de 2x dividido por 2, e o cosseno ao quadrado de x você vai trocar por 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. Vamos calcular o seguinte exemplo, né, para entender esse método aqui da substituição quando as potências são pares, né? Então, eu vou fazer aqui o caso clássico, né? Eu vou pegar, calcular a integral. Deixa eu pegar aqui. Calcular a integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Tá, no cálculo dessa integral, que eu vou fazer o quê? Já vou trocar o seno ao quadrado por 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. Então, aqui vai ficar igual. Integral de 1 menos cosseno de 2x dividido por 2, né, vezes o cosseno ao quadrado eu troco por 1 mais cosseno de 2x dividido por 2 dx. O 2 eu multiplico com 2 aqui, aí vai ficar 4 no denominador, eu vou evidenciar para fora 1/4. A propriedade da constante da integral, posso tirar para fora. Aí sobrou aqui para multiplicar depois 1 menos cosseno de 2x, né, vezes 1 mais cosseno de 2x dx. Vamos começar aqui e continuar a conta. Então, tem aqui 1/4 integral. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes cosseno de 2x é mais cosseno de 2x. Menos cosseno de 2x vezes 1 é menos cosseno de 2x. Menos cosseno de 2x vezes cosseno de 2x. Vai ficar menos cosseno ao quadrado de 2x, né, dx. Aqui o cosseno de 2x com menos cosseno de 2x você corta. Aí a minha expressão vai ficar 1/4 integral de 1 menos cosseno ao quadrado de 2x dx. Aí aqui a técnica a ser feita, né, é trocar 1 menos cosseno ao quadrado de 2x por seno ao quadrado de 2x. Então a integral vai ficar 1/4 integral de, não preciso parênteses agora, seno ao quadrado de 2x dx. Aí agora, quando eu tenho seno elevado a alguma potência sozinho, eu vou lá na tabela que eu deixo para vocês usarem, né, na integral de recorrência. Vou abrir aqui para vocês verem. E aqui no caso é 2 vezes x seno ao quadrado, né? Então, aqui na fórmula de recorrência, né, meu n é 2 e o a é 2. Então, a integral de seno ao quadrado de 2x vai trocar por menos seno elevado 2 menos 1, que então vai ficar 1. Então, seno de 2x vezes cosseno de 2x, dividido, o a é 2 e o n é 2. Então, 2 vezes 2. Então, vai ficar menos seno de 2x vezes cosseno de 2x, dividido por 4. Então, vamos lá.
Então, essa integral, não esqueça que está 1/4 ainda dividindo, é menos seno de 2x vezes cosseno de 2x dividido por 4. A segunda parte, né, da minha integral de recorrência aqui do seno elevado a alguma potência, o n é 2, então eu tenho que pegar 2 menos 1, que é 1, dividido por 2. Então vai ser mais meio vezes a integral de seno elevado a 2 menos 2 de 2x. Mas a potência 2 menos 2 é seno elevado a 0. Então vai ficar 1. Então vai ser mais meio a integral de dx. Então aqui o que falta colocar mais meio a integral de dx. Aí aqui eu vou multiplicar já 1/4, então vou ter que vai ser menos seno de 2x vezes cosseno de 2x dividido por 16, né, mais 1/8. A integral de dx é x, né, então vou colocar x sobre 8 já, x sobre 8, e a constante arbitrária. Agora, vamos ver integrais, né, com a seguinte expressão, né, integral de tangente elevado a uma potência m, né, de x, vezes secante elevado a uma potência n de x dx. O primeiro caso aqui que eu vou apresentar para vocês, né, no caso quando o meu m aqui é um inteiro ímpar, o método para ser feito é o seguinte, ó, primeiro, né, você vai evidenciar secante de x, tangente de x com dx aí na expressão, né? Então a expressão vai ter que ficar escrita da seguinte forma: tangente elevado a m menos 1 de x vezes secante elevado a n menos 1 de x vezes tangente de x secante de x dx. Aí, aqui nesse caso, o meu tangente elevado a n menos 1, né, vai ser uma potência par. Aí você vai ter que usar, né, a seguinte identidade, né? Então, eu vou ter que colocar ela, né, como tangente ao quadrado elevado a m menos 1 dividido por 2. Aí o tangente ao quadrado, você vai fazer a seguinte troca, né, trocando o tangente ao quadrado de x por secante ao quadrado de x menos 1. Né? Aí você vai lá arrumar toda a expressão, né, o que precisa, como que vai ficar. Depois de arrumar, você vai fazer a seguinte substituição. U você vai chamar de secante de x. Aí a derivada de u, né, vai ser igual secante de x tangente de x dx. Ó, vamos calcular o seguinte exemplo para entender esse método aqui. Ó. Deixa eu subir aqui. Então, eu vou calcular aqui a integral de tangente ao cubo de x, secante elevado a 5 de x dx. Né? Então, eu vou primeiro aí evidenciar, multiplicando dx, um tangente de x, secante de x. Né? Então, esse daqui vai ficar integral de tangente ao quadrado de x vezes secante à quarta de x vezes tangente de x vezes secante de x dx. Né? Aí agora aqui, né, você vai trocar o tangente ao quadrado de x por secante ao quadrado de x menos 1. Então aqui a expressão vai ficar integral de secante ao quadrado de x menos 1 secante à quarta de x, né? E aqui o que sobra, né, tangente de x, secante de x dx. Aí o próximo passo, eu vou pegar esse secante à quarta, eu vou multiplicar dentro do parênteses. Então essa integral aqui vai ficar integral de secante à sexta de x menos secante à quarta de x, tudo isso daí multiplicado por tangente de x secante de x dx. Aí agora que eu faço a substituição, né? Aqui eu chamo u igual secante de x e o meu du vai ser secante de x tangente de x dx.
ou está aqui invertida a multiplicação, não tem problema. Aí agora minha integral fazendo essa substituição vai ficar a integral de u elevado a 6 menos u elevado a 4, né, fecha parênteses. O tangente de x, secante x, você vai trocar por du. Então, isso daqui é igual a du. Aí agora ficou uma integral mais simples de calcular, né? A integral de u elevado a 6 du menos integral de u elevado a 4 du. E isso daqui é igual a u elevado a 7 sobre 7 menos u elevado a 5 sobre 5 mais a constante arbitrária. Aí, você devolvendo u como sendo secante, o resultado da minha integral é secante elevado a 7 de x dividido por 7 menos secante elevado a 5 de x dividido por 5 mais a constante arbitrária. Agora, no caso aqui da minha integral, aqui, a potência da secante, né, minha potência n for um inteiro par, né, se n é um inteiro par, a ideia aqui para poder calcular esse tipo de integral, né, primeiro eu vou evidenciar secante, né, ao quadrado de x, né, multiplicando o dx. Então a integral vai ficar com a seguinte expressão: a integral de tangente elevado a m de x secante n menos 2 de x vezes secante ao quadrado de x dx. Aí, no caso aqui, a secante n menos 2, você vai trocar, né, em termos de tangente, né, usando a seguinte identidade. Eu vou trocar secante ao quadrado, né, só colocar aqui, né, depois trocar secante ao quadrado de x. Esse secante ao quadrado você vai trocar aqui na potência n menos 2, tá bom? Então, o n menos 2 você vai escrever secante ao quadrado elevado à potência de n menos 2 dividido por 2. Tá? Então, aí, nesse caso, você troca secante ao quadrado, né, por 1 mais tangente ao quadrado de x. E depois de fazer isso daí, organizar a expressão, né, você faz a substituição, o igual tangente de x, né, aí na hora que você vai calcular o du, ele vai ficar igual o que está ali junto com o dx, né, secante ao quadrado de x dx. Secante ao quadrado de x dx. Né. Vamos fazer aqui um exemplo para vocês entenderem como que é. Né. No caso aqui, ó, vamos subir aqui, a integral aqui de tangente ao quadrado de x vezes secante à quarta de x dx. Né. Então aqui eu vou pegar o secante ao quadrado, né, vou dar uma evidenciada aí e colocar junto separado com dx. Então primeiro aqui você escreve ainda tangente ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x, né, vezes secante ao quadrado de x dx. Aí essa secante aqui você vai trocar por o tangente de x ao quadrado mais 1. Então, isso daqui você vai trocar. Aqui eu vou colocar aqui tangente ao quadrado de x de novo. Secante ao quadrado você troca por tangente ao quadrado de x mais 1 vezes secante ao quadrado de x dx. Aí aqui eu só vou dar uma rearrumada na expressão, né? Multiplicar o tangente ao quadrado aqui, você vai ter que a integral de tangente à quarta de x mais tangente ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x dx. E aqui você faz a substituição, né, de u igual tangente de x. Coloco u igual tangente de x, vou ter que o du é igual ao secante ao quadrado de x dx, e minha integral vai ficar u elevado a 4 mais u ao quadrado du. Né? Aqui fazendo, separando por soma, eu já vou calcular direto. Né? Essa integral vai ficar u elevado a quinta sobre 5, né? Mais u ao cubo sobre 3, mais a constante arbitrária. E eu devolvendo u como sendo tangente, a resposta da minha integral vai ser
tangente elevado à potência 5 de x sobre 5, mais tangente ao cubo de x sobre 3, mais a constante arbitrária. Agora, no caso, para calcular que a integral de tangente elevado à potência m vezes secante elevado a uma outra potência n, onde m é par e n é ímpar, não tem um padrão definido como nos casos anteriores. Aí depende de cada caso, né? Então eu vou mostrar dois exemplos para vocês verem que dependendo da situação você tem que usar ou esse método que eu vou falar, né, de cada exemplo, né, ou uma integração por partes que achar mais conveniente. Então ele é um pouco mais complicado, né, mas não é impossível de calcular, né? O primeiro exemplo aqui que eu vou apresentar para vocês é no caso aqui, se eu fosse calcular a integral de tangente ao quadrado de x secante ao cubo de x dx. Nesse caso aqui, né, eu faria o seguinte, eu pego aqui o tangente ao quadrado, eu troco que é seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. A secante ao cubo é 1 sobre cosseno ao cubo de x dx. E aqui eu vou rearrumar minha expressão, né? Então, vai ficar integral de seno ao quadrado de x, né, cosseno a quinta de x dx. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o seno ao quadrado, vou trocar por 1 menos cosseno ao quadrado. Então isso daqui vai ficar integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x dx dividido por cosseno a quinta de x. Aí agora eu vou separar, né, nessa subtração. Vou ter que a integral de 1 sobre cosseno a quinta de x dx menos a integral, o cosseno ao quadrado dividido por cosseno a quinta vai ficar 1 sobre cosseno a terceira de x dx. Aí o que eu faço? Eu lembro que 1, né, sobre cosseno é secante. Então eu tenho que essas expressões vai ficar a integral de secante a quinta de x dx menos a integral de secante ao cubo de x dx. Aí, nesses casos aqui, você pode usar, né, as fórmulas de recorrência. No caso aqui, estou com a tabelinha de integral aqui, né? Aí tem a fórmula 5 de recorrência, você pode aplicar esse método aí para os dois casos, né? Então eu acho mais fácil, né, de fazer dessa forma, tá? Outra situação que pode na hora de calcular. Vamos pegar aqui, no caso, calcular a integral tangente ao quadrado de x secante de x dx. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma substituição aqui para a integração por partes. Eu vou chamar u como seno tangente de x, né? E o dv eu vou chamar de tangente de x secante de x dx. Aí o du ele fica secante ao quadrado de x dx, né? E o meu v aqui, a integral de tangente de x secante de x, é secante de x. Aí aqui eu vou usar a integração por partes. Aí vai ficar igual, né, u vezes v, tangente de x vezes secante de x, né, menos a integral de v du. Né? Então, secante de x vezes secante ao quadrado de x dx vai ficar secante ao cubo de x dx. Aí você continua para calcular essa secante ao cubo, né, também pela fórmula de recorrência. No caso agora, quando for calcular uma integral que tem expressão aí cotangente elevado a uma potência m, né, com cossecante elevado a uma outra potência n, né, os métodos, né, são tudo análogo como foi feito para tangente e secante. Nos casos anteriores, você só tem que analisar cada caso e fazer. Só que aí no detalhe, né, você tem que lembrar do seguinte, né, para conseguir
aplicar aqueles métodos, a técnica que foi feita para secante e tangente. Então você tem que lembrar o seguinte aqui, ó, que cossecante ao quadrado de x, ficou aqui feio x, cossecante ao quadrado de x é igual cotangente ao quadrado de x mais 1, né? Ou também você pode usar no caso lá que vai ter cotangente ao quadrado de x, você troca por cossecante ao quadrado de x menos 1. E você tem que lembrar que a derivada, né, da cossecante de x é igual cossecante de x cotangente de x, e a derivada de cotangente de x é igual cossecante ao quadrado de x.